Então, boa tarde a todos, amigos, amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis. Hoje é 13 de setembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médios, uma publicação de Allan Kardec. E hoje, vamos estudar a parte primeira, capítulo 4, dos sistemas. O item 43. E a gente trabalha também com apoio dessa obra aqui, ó, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, estudando o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, tá? Do projeto Manuel Filomeno de Miranda. A gente tem umas coisinhas aqui que a gente tira, né, para utiliza também, quem não conhece essa obra do projeto, então é bastante interessante. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando, procurando aprender, procurando crescer, para realmente nos tornarmos bons trabalhadores a seara do Senhor. Que o Pai nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Nós estamos estudando, né, o sistema materialista. Semana passada nós falamos sobre isso. Falamos sobre que essas perguntas elas foram divididas por sistemas. E a questão 43, ela fala do sistema materialista, quer dizer, esse gênero de sistema representa uma transição entre a negação absoluta, a que tenta basear-se em princípios científicos esposados pelas academias. Abrange os sistemas das causas físicas, do reflexo e da alma coletiva, né? Porque nós estávamos estudando o sistema de negação, porque tem o sistema de negação, tem os sistemas materialistas, tá? Que compreende as causas físicas, o do reflexo, a alma coletiva, tem o sistema pessimista ou diabólico, o demoníaco, e o sistema doutrinário. Nós já estudamos o sistema de negação. Agora a gente vai para o sistema materialista. Então, no sistema materialista, nós vamos ter o item 43 e 44. Nós tivemos o 42, agora o 43 e o 44. O 42 foi o sistema das causas físicas. O 43 é o sistema do reflexo. Então, diz assim: reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Porque antes, no sistema negação, não se aceitava nenhum tipo de espírito, não se aceitava. Por isso que nós falamos aqui que o sistema materialista é uma transição entre o sistema de negação absoluta e a que tenta basear-se em princípios científicos, esposados pela academia. Então, ele está entre a negação e o científico. É o sistema materialista. Então, ele diz aqui, reconhecida a ação inteligente, já que eu não tenho mais como negar essa ação inteligente, resta saber de onde provém essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium. De repente, o processo anímico, né? Pode ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Então, no caso, eles tentam dizer assim, de repente, é o médium que tá falando, né? Que está dando informações dizendo que é o espírito. É um processo anímico. Ou então, quem sabe, o pessoal que está na assistência, vamos dizer que esse pessoal saiba, tem a prática da telepatia, né? E, de repente, está passando a mensagem para o médium. Aí ele tanto diz a se refletirem, no caso, como se fosse uma telepatia, né? Como a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência podia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta
por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Então, para que essa inteligência pudesse passar, como eles até diziam, né, do assistente para o médium, já tem uma coisa mais elaborada aí, né? Já tem uma coisa mais elaborada. Como é que o assistente vai conseguir passar o seu pensamento para o médium, né? Como se fosse a luz ou os raios sonoros? Já saiu. Na realidade, não é mais aquele materialismo puro. Já começa a analisar, a acreditar que tem alguma coisa a mais. Se o pensamento externado fora sempre dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzida a essas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno, já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles, que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Ele está querendo dizer assim, se essa ideia de um assistente conseguir transmitir para um médium ao pensamento dele, o troço já não é extraordinário? Já é extraordinário, já é, pô, isso aí já é interessante. Como é que ele consegue fazer isso? É o que ele fala aqui. Então, por que os cientistas não resolveram mergulhar nisso? Já que, por qualquer coisinha, eles já estão fazendo pesquisas mais profundas. Se fosse telepatia ou qualquer outra coisa, já seria uma coisa interessante você pesquisar. Como é que o cara consegue, sentado aqui no banco, na última fileira, fazer com que o médium ali leia o pensamento dele? É isso que ele está dizendo. Valeria a pena uma pesquisa, se isso fosse verdade. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria. E a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos, e com os mais positivos fatos, que o pensamento expresso não somente pode ser estranho dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Porque às vezes você tinha o quê? Você tinha uma assistência, 3 ou 4 pessoas, mais o médium dando a comunicação. E aí o médium começava a falar de coisas mais, né, científicas. E você observava aquela plateia e via que ninguém da plateia tinha condições de estar falando sobre aquilo, não tinha o conhecimento daquele assunto. Então, como é que aquele pessoal podia estar transmitindo? Né? De repente, o médico começava a falar sobre astronomia. Só que ninguém da plateia entendia nada de astronomia. Então, eles começaram a perceber, a coisa não é assim. Como é que essa assistência vai estar transmitindo isso se aqui não tem ninguém que conheça desse assunto que o médium está falando? E nem o médium tem esse conhecimento. Aí ele vai dizer aqui, né? Em apoio, com efeito, né? Difícil me é acreditar que a resposta provenha de mim mesmo. Quando a pensar no branco, se me fala em preto, né? Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos, e que são idênticos ao pensamento manifestado dos assistentes. Mas que prova isso, senão que estes podem pensar com uma inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando, no curso de uma conversação, o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis por isso que de vós mesmo vem o seu pensamento? Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivado fique não ser absoluta essa teoria. É aquela ideia, né? De repente ele está falando sobre uma coisa que o outro lá até concorda e pensa de forma semelhante. Mas isso não quer dizer que ele está conseguindo transmitir o teu pensamento. Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? Essa é uma boa. Explica isso. Você tem uma pessoa totalmente analfabeta.
que não sabe escrever nada. Hoje em dia, é muito interessante isso. Hoje em dia, eu conheço uma pessoa que ela é analfabeta. Ela não sabe ler, não sabe escrever. Ela só assina o nome, e muito mal. Mas manda ela no mercado. Ela compra todos os produtos que tem que comprar certinho, mais certo do que eu, do que se for de cabeça. Diz para ela, traz isso, os 5, 6 produtos. Ela não sabe ler nada. Ela traz os produtos certinhos e paga, pega o troco e ninguém engana no troco. Ela é fera nisso. Aí, mas hoje é diferente. Por quê? Hoje você tem o visual da televisão, você tem o visual dos folhetos. Então, muitas vezes a pessoa é analfabeta, mas ela vê aqueles folhetos, vê os anúncios, então ela tem a memória fotográfica. Então, ela vai lá no mercado, ó, traz arroz tio João. Ela tem os folhetos, a pessoa vai muito ao mercado, entendeu? Vai muito ao mercado. Então, os folhetos. Ela grava o retrato das embalagens. Então, olha lá o feijão, arroz tio João. É aquele ali o tio João. É aquele ali o açúcar união. É aquele ali o óleo de soja. Por quê? Porque você tem a riqueza do visual hoje, não é? Folhetos, revistas, internet. Então, a pessoa grava, tem essa memória fotográfica, né? Então, você pergunta, cadê o feijão? É, que está escrito aqui, arroz que o João. Agora, hoje isso tem. Mas lá em 1800 e qualquer coisa, era diferente. Era diferente. E Muita gente analfabeta. muita gente analfabeta. Foi o que aconteceu com o Eurípides Barçanufo, lá no sítio do tio Mariano, né? Que era o padrinho dele. Ele foi assistir, o tio Mariano era espírita, e ele era católico, o Eurípides. Ele foi assistir, o tio tanto falava, vai lá, vai lá, vai lá. Ele disse, tá, vou lá. Ele foi. Começou a reunião, o tio Mariano aqui. Não, não era, era senhor Mariano, não era tio Mariano, senhor Mariano. Estou até com o retrato dele no meu rosto agora. Ele era moreno, cabelo preto, tinha bigode. Senhor Mariano. E ele era, acho que era tio do Eurípides. Começou a reunião, ele que dirigia a reunião. E aí ele avisou, ele falou, seu fulano de tal, que era um trabalhador rural da fazenda dele, vai fazer a psicografia. Eurípides conhecia esse senhor que ia fazer a psicografia. Eurípides, da infância, vivia lá na fazenda. E ele conhecia esse lavrador, entendeu? Ele conhecia o lavrador. Era um homem que já morava na fazenda desde criança. Não sabia ler, era branco, branco de tudo. Eurípides já era professor, falava latim, outras línguas. Ele é um autodidata, né? Aí começou a reunião. Quando o senhor Mariano falou, sabe o que ele fez? Mentalmente, ele disse assim: só vou acreditar se essa tal mensagem vier assinada por Francisco de Assis. E o texto tem que ser, sabe, aquele texto, né? Ele era um homem culto. E aí, tudo bem, começou. Ele assistiu toda a palestra, tá numa boa. Final da reunião, o senhor Mariano não sabia de nada. Ele, Eurípides, que pensou, né? Quando o tio falou que aquele senhor ia psicografar, ele automaticamente falou: só acredito se o texto vier, aquele texto, né? Bem escrito e assinado, Francisco de Assis. Terminou a reunião, aí o senhor Mariano falou assim: fulano, me passa aqui a psicografia. Tinha acabado o transe, ele não ia mandar o homem ler, porque o homem era analfabeto, todo mundo sabia. Aí o senhor Mariano, né, que era o dono da fazenda, pegou a mensagem e disse assim: vou ler a mensagem psicografada. E começou a ler. Aí o Eurípides começou a dizer assim: não é possível. Aquele texto, sabe?
perfeito, com aquelas palavras. Isso em 1910, por aí. Imagina como era, né? Com aquelas palavras, aquelas frases bonitas, aquelas construções verbais perfeitas. Meus irmãos, terminou o senhor Mariano, essa mensagem foi assinada por Francisco de Assis. Aí o Eurípides ficou assim, ó, sem saber, porque ninguém sabia que ele tinha dito aquilo, que ele tinha tido esse pensamento. Mas ele conhecia o médium e sabia que era praticamente impossível o médium ter falsificado aquela mensagem. Porque como é que ia saber que ele pensou em Francisco de Assis? E a mensagem era de Francisco de Assis. Aí ele ficou chocado, né? Chocado. Aí ele foi falar com o senhor Mariano, o senhor Mariano entregou um livro para ele, disse assim, toma e lê. Era o livro Depois da Morte de Leon Denis. Ele foi para casa e leu aquele livro do horário que ele chegou em casa até do outro dia. Leu o livro uma noite só, depois da morte, o Leon Denis. Do outro dia ele estava totalmente modificado. Aí ele foi à igreja, procurou o padre, que tinha dado para ele uma Bíblia para ele ler, escondida, porque naquela época, 1910 por aí, não era, ninguém podia ter Bíblia, até porque os padres só rezavam missa em latim. E a maioria era analfabeta. Então, quem tinha a Bíblia era o padre. A Bíblia ficava da mão do padre. Não era como hoje que você compra a Bíblia até em farmácia ou no jornaleiro. Ninguém. Aí o padre, o que fez? Pegou uma Bíblia, encapou e deu para o Eurípides ler. E a Bíblia era toda em latim. O Eurípides, naquela época, todo mundo, né, era estudante e aprendia latim. Até os anos 60, ensinava latim nas salas de aula, né? Então, ele já tinha dado. Não, isso foi depois. Que aí o Eurípides foi falar com o padre, né, cheio de informação. Aí o padre disse assim, eu vou te dar... Quando ele leu a Bíblia, principalmente as mensagens de Jesus, ele começou a inquirir, disse assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O que está escrito aqui no Novo Testamento é totalmente contrário com a prática da igreja. Entendeu? Ele disse assim, não está batendo. E esse padre depois teve vários problemas, por quê? Porque o Eurípides sai da igreja, e ele era um grande, vamos dizer assim, um grande quadro da igreja, sabe? Era um grande quadro da igreja. E esse padre tem problemas, que se sentiu culpado, que acha que foi por ele ter dado a Bíblia, que ele acha que abriu os olhos do Eurípides, e por isso o Eurípides... não, né? O Eurípides saiu porque quando começou a perceber tudo aquilo que estava acontecendo, né? E principalmente esse fato lá, aí ele viu que a coisa era diferente, né? E esse fenômeno aí, e aí depois ele foi ler outros livros do Leon Denis, do Kardec, e aí a coisa foi, né? Então, é o que ele está falando aqui, né? Ele disse aqui, onde foi que eu parei? Quando... deixa eu ver onde eu estava. Provada, onde foi que eu parei? Gente, me ajuda aí. Agora você vai começar como explicar pela reflexão. Como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, tá? Que não sabem escrever. As respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados. As respostas dadas a perguntas mentais. Você faz uma pergunta mental e o outro responde em voz alta. Ou em língua, que o médium desconhece. Aí você faz uma pergunta aqui em português, né? Tipo, né? Quem foi que inventou a lâmpada elétrica, a luz elétrica, a lâmpada elétrica? Aí o outro vai e responde isso em francês. Aí alguém que fala francês, assim, eu vou traduzir o que ele falou. Ele disse que foi fulano de tal. Como é que pode? Uma pessoa analfabeta respondendo em francês uma pergunta que foi feita mentalmente. Né? E ele diz aqui, e mil outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Provada como está moralmente pela natureza das respostas,
A presença de uma inteligência diversa, da do médium e da dos assistentes, provada também o está, materialmente, pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis nem pena, sem contato, e malgrada todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio, né? É aí que ele fala também, como é que você vai explicar uma escrita direta? Está todo mundo aqui numa sala, alguém faz uma pergunta mental, né? Normalmente o pessoal fazia assim, pegava uma folha de papel, botava em branco, todo mundo via que a folha de papel estava em branco, botava dentro de uma gaveta, ou dentro de uma caixa em cima da mesa, ou dentro de um livro, aqui, dentro de um livro, folha de papel, em branco, alguém fazia uma pergunta mental. Dali a alguns minutos, você pega a folha, está dentro da caixa ou do livro, e a resposta estava escrita na folha, com lápis. Como é que pode um troço desse? Ou então aparecia escrito na parede. Vai explicar. Aí você chega à conclusão que negar é mais difícil, né? Que o ônus da prova está em quem está negando. Explica isso, meu filho. Põe uma folha em branco, botei dentro de um livro, ou dentro de uma caixinha, ou botei na outra sala, dentro de um cofre fechado a chave. Todo mundo viu eu colocar da folha e fechar a chave. Aí você aqui faz a pergunta. Daqui a pouco vai, todo mundo abre e o papel está respondido a pergunta. Dá licença, né? Aí ele diz aqui, né? O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa, e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente se veja dela nele um reflexo de dos dois assistentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo, que eles achavam que era reflexo, sistema do reflexo, que era sistema, era o reflexo de uma pessoa sobre a outra. Eles diziam que era isso, né? Quase uma telepatia. Em alguns casos, o sistema dos reflexos é bastante descortês. Quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria. Fora desatencioso para com os assistentes, pretender-se que haja provido de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-lo. Tipo assim, estamos 4 pessoas na sala, e aí você pega o papelzinho, bota, às vezes bota até assim na mesa e bota um livro em cima. E você faz uma pergunta: quem descobriu o Brasil? Aí, quando você pega o papelzinho e valeta, a resposta é a seguinte: vocês são ignorantes. Vocês ficam perguntando quem descobriu o Brasil. Vão estudar, em vez de ficar fazendo pergunta idiota como essa, bando de ignorante, entendeu? Aí o pessoal diz: nossa, quem é que refletiu essa resposta? Entendeu? Aí vai dizer assim: quem é que foi aquele que deu uma resposta tão mal criada como essa? Só tinha 4 pessoas na sala, 4 pessoas educadas. E aí a resposta vem essa? Não me perturba ficar perguntando besteira, vou procurar alguma coisa para fazer. Quem é que assumiu que refletiu essa resposta? Nenhum deles. Alguém escreveu aquilo. E, por sinal, deve ter sido alguém que não estava gostando do que estava acontecendo ali. Então, ainda tinha esse tipo de coisa. Nesse sistema de reflexo, ninguém queria assumir a teoria, porque as respostas, às vezes, eram bem delicadas. 44. Também outro sistema materialista, era o sistema da alma coletiva. Esses sistemas são formas de você tentar justificar aquele fenômeno. Os sistemas eram para isso, para tentar justificar o fenômeno. Constitui uma variante do precedente. Segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta.
porém identificável com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Então, eles pensavam assim, que o médium tinha capacidade de conhecer tudo que todo mundo que estava ali na assistência sabia. Entendeu? De ter o conhecimento de todos eles, de saber o que todos eles pensavam, o que todos eles sabiam. Aí ele tem até uma notinha aqui, né? Aí ele fala aqui, conquanto se intitule a luz, comunhão, a luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médios milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé. É um livro, né? Da Emma Tipsy, uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta. Então, no caso, essa mulher escreveu esse livro, que é uma alma coletiva que se comunica através de uma prancheta. Então, eles viram assim, o médium era aquele que era capaz de ter domínio sobre a mente de todo mundo que estava ali e de pessoas que não estavam. Por quê? Entravam que não estavam. Porque, de repente, eles faziam uma pergunta e a resposta vinha, e quem assinava era alguém que não estava presente. Era uma outra pessoa. Aí eles diziam o quê? Que o médium era capaz de ler o pensamento de todo mundo que estava na reunião e também de quem não estava. Quer dizer, qualquer um que assinasse, o médium também era capaz, entendeu? Para não deixar furo. Aí ele diz aqui, a brochura, quer dizer, o livro, onde esta teoria vem exposta, muito, muito obscuro, se nos figura o seu estilo. Confessamos não ter logrado, quer dizer, não ter conseguido compreendê-la. Kardec está dizendo que ele não conseguiu compreender essa tese que essa mulher escreveu, né? E dela falamos unicamente de memória. Em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos. Porque o Kardec sempre diz isso, né? O valor de uma opinião pessoal é apenas isso, a opinião de uma pessoa. Pelo nome de Ematipzé, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devastar todos os segredos de Deus. Então, ela diz, nada oculto que não deva ser conhecido. Ora, os segredos de Deus a gente nunca vai conhecer. Então, a tese cai aí, né? Agora ele vai falar sobre o sistema sonambúlico. É outro sistema. Todos esses sistemas é interessante a gente conhecer, porque é as teorias que as pessoas aplicavam para não aceitar a existência dos espíritos. Ô, Rose, Aí, aí para a gente ver como tinham detratores, né? Opositores, né? De claro, todo tipo, né? e hoje ainda E tem, não. Alberto, hoje ainda tem. Ah, tem. Pessoas que. Mas na época que Kardec surgiu, né? Que trouxe a codificação, que foi uma inovação, pegou as pessoas de surpresa, questionando, e tinha negadores de todo tipo, né? Detratores. Exatamente. Não assim. Eu falei outro dia para vocês, eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello, aonde perguntaram para ele sobre a opinião dele sobre Chico Xavier. Ele falou que Chico Xavier é um homem maravilhoso, um homem que praticou muita caridade, um homem, sabe, elogiou, botou o Chico lá em cima. Aí o entrevistador perguntou para ele: o senhor acredita no espiritismo? Na psicografia que ele fala? Ele disse, não. O senhor não acredita que o Chico recebia espíritos, que os livros dele eram psicografados, que eram espíritos? Não, eu não acredito. Não acredito. Aí, se eu tivesse lá, se eu fosse jornalista, eu ia perguntar, então me explica isso, 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 isso. E até um exemplo desse. Como é que isso acontece? O senhor diz que não são espíritos? O que o senhor acha que é?
O jornalista não perguntou isso. Eu ia perguntar, ia dar um exemplo para ele. Ia dizer, me explica isso. Porque ele disse, eu não acredito que os espíritos possam se comunicar como se comunicam dentro da doutrina, como a doutrina espírita afirma. Não acredito. Quer dizer, mas aí o jornalista não perguntou para ele, explica então essa coisinha aqui. E aí ficou, né, ficou só daquela. Eu não acredito. E muita gente não acredita, né? Então, agora ele vai falar do sistema sonambúlico, né? Esse sistema sonambúlico faz parte dos sistemas doutrinários, que envolve o item 45, 47, 48, 49. Os sistemas doutrinários são o seguinte: nós, assim, quem está falando é o pessoal da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós, assim, titulamos os demais sistemas estudados por Kardec, ao final do capítulo 4, pela proximidade que apresentam com a doutrina espírita. Não obstante penetrarem no universo das contradições inerentes à compreensão humana de seus princípios. A inteligência é mais que ela, a consciência, gradualmente vão diluindo os requisitos das ideias errôneas. Então, ele diz, a inteligência, e mais que ela, a consciência, gradualmente vão diluindo os resquícios das ideias errôneas, enraizadas do ser humano, que a compreensão da doutrina espírita erradicará. Todos eles têm em comum com o espiritismo a aceitação da sobrevivência e da manifestação dos espíritos. A identificação completa com os princípios espíritas ocorre, contudo, apenas com o sistema multiespírita ou poliespírita. Então, esses sistemas que ele vai começar a falar agora são sistemas que já se aproximam das ideias espíritas. Ainda não é uma ideia espírita, mas já se aproxima. Então, ele vai começar a falar agora do sistema sonambúlico. É um sistema que acredita no animismo. Mais adeptos, diz Kardec, teve este sistema que ainda conta alguns. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele, do médium, de uma alma múltipla, quer dizer, uma alma que sabe de tudo das outras almas, atribui essa aptidão a uma sobrecitação momentânea de suas faculdades mentais. Há uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Eles já dizem que, nesse caso aqui, o médium tem quase como um êxtase. E esse êxtase faz com que a inteligência dele fique mais aumentada, né? Por isso que ele consegue. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa. Quer dizer, de um êxtase, você, através de um êxtase, entrar em contato com espíritos mais superiores e receber a comunicação. Mas aqui ele está dizendo que a inteligência do médium aumenta quando ele fica no êxtase, né? Então, porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médios, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Como é que nesse sistema sonambúlico vai explicar o cara analfabeto que escreve um texto de Francisco de Assis? Então, não explica tudo, né? Pode-se acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, é o que tem o êxtase, aspecto que, aliás, seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina,
sem ter a mínima consciência que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraindo, rindo e conversando de uma coisa ou de outra. Como é que você vai explicar esse fenômeno se o médium está aqui psicografando e conversando com outra pessoa? Está falando com uma pessoa, isso o Chico fazia isso. O Chico chegava a psicografar com as duas mãos. Uma mão, ele escrevia numa folha, com a outra mão na outra folha, e conversava com uma terceira pessoa. Explica isso. Como é que ele ia fazer isso? Ele conversava com uma pessoa que estava aqui na frente dele, contando história, rindo, e escrevendo aqui, textos diferentes, de espíritos diferentes, de forma acelerada. Como é que você vai explicar isso? É uma coisa extraordinária, né? É uma coisa extraordinária. Então, isso assim, vai estar com a mente sobrecitada assim no inferno, vamos dizer, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, diz aqui, consegue-se a sobrecitação das ideias, mas não se compreende, possa fazer com que uma pessoa escreva sem saber escrever. De repente, é um analfabeto fazendo isso. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com auxílio de uma prancheta, de uma cesta. No curso dessa obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido de fatos isolados conclusões gerais. Então, como é que você vai imaginar isso? Imagina um médium analfabeto, né, com duas folhas de papel, uma do lado dele, outra do lado direito ou esquerdo. Ele com o lápis da mão direita ou do esquerdo. E ele começa a psicografar aceleradamente e batendo papo com outra pessoa, conversando e rindo. Um médium totalmente analfabeto. Depois você pega esse texto, os dois textos, e lê textos totalmente diferentes, abordando temas diferentes, escritos de forma corretíssima, e o médium é analfabeto. Como você vai explicar isso? É complicado, né? Agora nós vamos para o item 47. Vamos pular o 46, que é de um outro sistema. Vamos para o 47, que o 47 ainda é sistema sonambúlico. Lá do 47, deixa eu pular aqui. 47. Sistema doutrinário ainda. Sistema otimista. Ao lado dos que nestes fenômenos unicamente veem a ação do demônio, que aí muita gente, no caso desse médium, escrevendo de um lado e do outro, e conversando com outra pessoa, é o demônio próprio, né? Que só pode. O cara vai ajudar, isso é um demônio que vai fazer com que a pessoa escreva com as duas mãos textos diferentes e ainda conversa com outro. É ação demoníaca. Então, né, muitos acham que isso é ação do demônio. Estão outros que estão somente com vista dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria-alma, nenhum véu mar lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria supremas. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de não poucas decepções. Aí já tem outro grupo que acha o seguinte: se está recebendo essas mensagens, eu aceito que seja espírito, mas só pode ser de espírito de santo. Uma vez, o pessoal, né, eu tinha contato com o pessoal da Igreja Católica, e aí eu conversava com eles sobre essas questões dos espíritos se comunicarem. Aí eles diziam assim: não, a gente até aceita que o espírito pode se comunicar, mas aí ele só pode se comunicar para falar com o padre, só com o padre, não é com qualquer um, só com o padre. E aí são espíritos de santos, só os santos podem se comunicar. É o que esse sistema otimista que diz. E alguns dizem
que quem está se comunicando é o demônio, que só pode ser coisa do demônio. Outros já aceitam, tudo bem. Vamos aceitar que não é o demônio, vão aceitar que são espíritos. Mas aí só pode ser espírito elevado, espírito de santo. E a gente sabe que não é isso. Não é demônio, mas também não são. Os espíritos que se comunicam não são santos, né? Não são santos. Por isso que Kardec diz: quem tem essa confiança cega nesse sistema pode ter decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos, quanto de certos homens. Que aí quem acha que eles são santos confia neles integralmente. E aí pode dar com os burros na água, né? Confiar cegamente que achar que aquele espírito está se comunicando em Santo Antônio, é São Pedro, é São João. Entendeu? 48. Sistema unispírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo. Aí esse sistema eu já acredito, tudo bem. São espíritos, mas é Jesus. Só pode ser Jesus, que é o protetor da Terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação, impiedade e suposto que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido, senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes concederia ilusão. Ele diz, o sistema é totalmente absurdo achar que só se comunica Jesus. E aí, como você vai justificar certas comunicações de baixo padrão? Não dá para justificar, né? Não dá para você aceitar que Jesus teria escrito aquilo. Aí ele diz aqui, né? A maioria deles, porém, concordam em que tem recebido algumas muito ruins. Alguns até dizem, né? Realmente, as comunicações são muito ruins. O que explicam dizer ser uma prova a que o bom espírito os sujeita. Olha, meu Deus do céu. Como digitar coisa absurda. Aí, olha só. Olha como a pessoa se desdobra para explicar o inexplicável. Diz assim, não, só quem pode se comunicar é Jesus. Aí você diz assim, mas esse texto aqui, que você disse que Jesus escreveu, é um absurdo. Ele, não, Jesus escreveu esse texto absurdo para provar a gente, para ver se a gente vai acreditar nele ou não. Entendeu? Então, quer dizer que Jesus se comunicou, escreveu uma baixaria, mas é para botar à prova a gente, né? Ele diz aqui, né? Para tentar botar à prova que o bom espírito os sujeita, como lhe ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas maravilhosas, excelentes, para tentar. Pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Entre essas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência por ser impossível que os que professem ideias tão exclusivas tudo tenham visto e visto bem. Quanto se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo aqueles, o Cristo, segundo estes, que toma todas as formas. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Com que fim o Espírito da Verdade nos viria enganar? Aqui, para quem... Vocês perceberam que ele escreveu aqui? E Kardec escreveu aqui? Olha só o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó. Quando você, se lhes objetos, questiona com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes
ou conhecido dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo aqueles. Segundo uns dizem que quem escreveu aquela mensagem foi o diabo. Outros dizem que foi o Cristo, segundo os que toma todas as formas. Tá? Porque, às vezes, a mensagem vinha assim. Estava um monte de gente lá. Estava o seu João, Dona Antônia, seu Manuel, Dona Maria Aparecida. Aí o Espírito mandava a mensagem e dizia assim, eu sou o filho da Dona Maria Aparecida que morreu afogado. Quero dizer para a mamãe que está tudo bem, que ela não se preocupe. Uns diziam, não, esse não é o Joãozinho, filho da Dona Maria Aparecida que morreu afogado. É o diabo que tomou a forma do filho da Dona Maria Aparecida, para enganar ela. Outros diziam, não é o filho da Dona Maria Aparecida que está se manifestando, é Jesus que tomou a forma do filho da Dona Maria Aparecida que morreu afogado e que mandou essa mensagem para testar a Dona Maria Aparecida. Eram as duas teses, entendeu? Ou o diabo ou Jesus, que tomava a forma daquela pessoa que estava se comunicando para enganar ou botar à prova a fé da pessoa. Aí ele diz, olha o que ele diz aqui. Porém, esses que acreditam nesse sistema não nos dizem por que motivo os outros espíritos não podem se comunicar. Só quem pode se comunicar é o diabo ou Jesus. Ninguém explica por que o outro não pode aparecer. Por que o Pedro não pode se comunicar? Por que Maria de Nazaré não pode se comunicar? Só Jesus e o diabo não explicam. Aí ele diz aqui, né? Aí ele pergunta, com que fim, com que objetivo o Espírito da Verdade nos viria enganar? Ele está querendo dizer o quê? Com que fim Jesus, ele aqui está confirmando que Jesus é o Espírito de verdade. Percebeu? Porque se Jesus se materializa, se mandasse uma mensagem dizendo eu sou o Joãozinho, filho da Dona Maria Aparecida, que morreu afogado, por favor, avisa a mamãe que eu estou tudo bem, Jesus não estaria tentando enganar a gente? Tomando a forma do Joãozinho, escrevendo como se fosse um Joãozinho, para provar a fé da mãe dele. Jesus não estaria enganando a mãe dele? A mãe dele está pensando que é o filho dela e é Jesus, ou o diabo. Aí ele pergunta, com que objetivo o Espírito da Verdade nos viria enganar? O Espírito da Verdade pode ser o diabo. Ele está falando de quem aqui? Do diabo e de Jesus, não foi? Sim. Que os dois tomaram forma. Poderiam tomar forma. Um é para enganar, o outro para provar. E ele pergunta, por que o Espírito da Verdade nos viria enganar? Ele acabou de dizer que Jesus é o Espírito da Verdade. Detalhe, antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ô, Rosa, O livro dos... eu já escutei muitos companheiros, né, se referindo ao Espírito de Verdade, uma pleiade de espíritos. Não, eu Mas já... quando eu li o livro O Espírito de Verdade, da editora Leon Denis, que fala de todos os espíritos do Senhor que participaram da codificação, o primeiro capítulo é falando sobre o Espírito de Verdade e confirma que é Jesus. Porque realmente eu, às vezes, embarcava nessa. Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos de escola. E não é Jesus. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias mensagens do Espírito de Verdade. Aqui, ó, item 6, nas instruções dos Espíritos, que eu sempre falei para vocês, no Evangelho, as primeiras mensagens são todas de Kardec. Quando você lê aqui Instruções dos Espíritos, ali Kardec para de escrever. Os textos são todos de Espíritos. Por isso que é Instruções dos Espíritos. Então, no capítulo 6, do item 1 ao item 4, é Kardec.
Item 5, instrução dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Então, aqui, ó, item 5, Espírito da Verdade, item 6, Espírito da Verdade, item 7, Espírito da Verdade, item 8, Espírito da Verdade. Todas as instruções dos Espíritos do Evangelho, do capítulo 6, é do Espírito de Verdade. O Evangelho só foi publicado em 1864. E o Livro dos Médiuns em 1861. Inclusive, tem uma mensagem no Evangelho que é, entre aspas, retirada do Livro dos Médiuns, sobre o Espírito da Verdade. Quando ele fala aqui, ó, ele diz aqui, ó, mais ou menos, no capítulo 6, quando ele diz aqui, vem instruir, consolar os pobres deserdados, essa mensagem está lá no Livro dos Médiuns. E ele colocou aqui no Evangelho. Foi publicada primeiro no Livro dos Médiuns. E aqui no Livro dos Médiuns, Kardec, porque quem está falando sobre esses sistemas aqui é Kardec. É Kardec que está trazendo as teorias existentes do lugar, da época. E Kardec diz aqui, com que fim? Porque ele disse, antes disse assim, ó, quando ele diz assim, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes respondem que é sempre o mesmo espírito. O diabo segundo aqueles e o Cristo segundo eles. Uma hora é o diabo é Jesus, ou é o diabo é Jesus que deu a mensagem. E ele diz aqui, com que fim o espírito da verdade nos viria enganar? O diabo também, pela ideia deles, o diabo gostava de enganar todo mundo. Mas Jesus, com que fim o espírito da verdade nos viria enganar? Apresentando-se sob falsas aparências. O Joãozinho, filho da Dona Maria, que morreu afogado. Iludiu a pobre mãe, eu deixo ali da pobre mãe. Olha a Dona Maria Aparecida aqui. Iludindo a pobre mãe. Fazendo-lhe crer que tem ao seu lado filho, por quem derrama lágrimas. Dona Maria Aparecida está pensando que é o Joãozinho, que morreu afogado, o filho dela muito amado. Está chorando. Ah, Joãozinho, meu filho, não é Jesus que está fingindo ser o Joãozinho. Gente, dá licença, né? Aí ele diz aqui, a razão, quer dizer, a nossa razão, a nossa inteligência se nega a admitir que o Espírito, entre todos, santo, que é o Espírito da verdade, desça lá das alturas, a representar semelhante comédia. Você pode aceitar Jesus descendo, né, das esferas crísticas para fazer um teatrinho, para enganar a Dona Aparecida, para provar a fé da Dona Aparecida? Demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação, não importa em subtrair ao Espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Então, negar que outros espíritos possam se comunicar para trazer um consolo é negar o que o Espiritismo é tirar do Espiritismo o que ele tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Então, você dizer que só Jesus ou o diabo pode se comunicar, ninguém mais pode, é você negar, né, o que o Espiritismo tem de mais, uma das coisas que tem de mais importante, que é a consolação. Que é a consolação. Você não aceitar que outros possam se comunicar, como o doutor Bezerra, né? E outros que venham ajudar. É negar. Aí diz aqui, digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional. Esse sistema otimista aí não é unispírita ou monoespírita. Unispírita porque só pode ser um, né? Ou monoespírita. Isso é irracional. E não suporta exame sério. Claro que não suporta. Você já imaginou o Mestre Jesus se transfigurando no filho de uma mulher que está sofrendo porque o filho dela morreu, para enganar ela, para testar a fé dela? É de um absurdo, né?
extraordinário. Mas, como diz o povo por aí, essas coisas aconteciam. Foi uma das teorias que foram criadas para negar o intercâmbio. Então, os caras eram capazes de fazer qualquer negócio para negar, Inventar qualquer história. inventar qualquer coisa, para negar. Não, eu não aceito que os espíritos possam se comunicar. Então, eu sou até capaz de dizer que Jesus participava de uma farsa dessa para poder mostrar que o negócio não era sério. Dá licença, né? Dia 20, hoje são 13, dia 20, nós vamos começar no 49. Então, e aqui ele fez essa grande revelação, que o Espírito da Verdade é Jesus. Não é falange, como disse aí o nosso amigo Roberto, né? Como alguns dizem, não é falange. Então, se alguém falar, é falange, você diz assim, dá uma olhadinha no item 48 do Livro dos Médios, que Kardec diz, Espírito de Verdade, Jesus. Não é falange que está se mexendo. Não, e uma outra coisa, no capítulo 6, né, que vem falando sobre o Espírito de Verdade, o título do capítulo é Cristo Consolador. Cristo Quem é o Cristo? É Jesus. é Jesus. Então, a gente vê, né? Tem muita gente que falta para muita gente estudar. É. Eu sei que tem pessoas que podem achar, isso é chato, esse assunto, mas não é, gente. A gente precisa conhecer as teorias. Quantas vezes já se leu Agora, item? E nunca chamou a nossa atenção. Né? A Denise está falando aqui uma coisa. Quantas vezes esse item já foi lido, estudado, e isso passou desapercebido por nós? Ô, Mas Rose, eu agora- vou ter que sair, porque senão eu vou chegar atrasado no CO, é por causa do trânsito, por causa do Rock in Rio, tá, vai sim. tá? Bom trabalho. vamos fazer Obrigada. Agora, esses sistemas também demonstra como o Kardec era preparado, porque ele conseguia distinguir os argumentos e classificar. Lá no Espiritismo, o que é o Espiritismo, ele vem respondendo às cartas de todas as pessoas que se colocam, e ele tem resposta para cada um, e com argumentos fortes, com argumentos que derrubam qualquer tese. Exato. Então, é demais, ele era muito preparado para essa missão, porque ele era um intelectual, né, muito, e o espírito que ele é, né, Exatamente. estava preparado para aquilo ali. Porque eu vou te contar, o que tinha desses sistemas que surgiam, ele tinha que. Ele ainda deu nome a cada um, né? Ainda deu nome, e aí a equipe do projeto separou, entendeu? Por tipos de sistemas semelhantes. Eles separaram para trazer para a gente essa questão. Então, pode parecer para muitos assim, isso é chato, isso é aquilo, mas é para a gente poder entender o mundo, como era o mundo da época de Kardec. E como era para ele enfrentar essas ideias, né, que tentavam derrubar a teoria, né? Tentavam derrubar o espiritismo. Então, ele tinha que realmente estar muito bem preparado. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo aos amigos pela oportunidade, né, de estarmos aqui estudando esse tema tão interessante. Eu acho interessante, muito interessante, porque a gente vai conhecendo, vai percebendo o seguinte: primeiro, como o Alberto falou ali, né? Como Kardec era inteligente para enfrentar essas águias, né? E como muitos tentaram derrubar o espiritismo, negar a presença do espírito, a ação dos espíritos entre nós. E ele teve que, com muito cuidado, com muita inteligência, sabedoria, ir derrubando todas essas teses absurdas que se apresentaram, né? Então, realmente, é muito interessante e a gente vai vendo que o trabalho é muito sério. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade, né? E que o Senhor
nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a compreender cada vez mais essa doutrina que é fantástica e que tanto tem ajudado a todos nós. Graças a Deus. Então, vamos encerrando aqui. Segunda-feira, estamos de volta, né, para as nossas atividades. E temos aí o nosso painel espírita, Todos pela Vida, segunda-feira, tá bom? Um beijinho aí para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. Aí, eu vou. Rose, a nossa irradiação é daqui uns 15, 20 minutos. 18h40. Tá, obrigada. Nada.